Pessoal, eu tô gravando esse vídeo de última hora justamente para poder conseguir tirar uma dúvida absurda que me caiu durante esses dias. Bom, se vocês conhecem algum desenho, vocês devem conhecer também o poder do gelo, né? Tem muitos desenhos, muitos mangá, muitas histórias que usam a referência do poder do gelo. Só que tem um ponto de erro aqui. Tem um erro bem simples, que gelo frio não existe. Na física, gelo não existe, eu acho que você já sabe disso, se não sabe, tá sabendo agora. Gelo é a mesma coisa que sombra, não existe sombra, não existe gelo. O que tem é a ausência do seu contrário, que no caso seria o fogo ou a luz. Se no caso tem fogo, não tem gelo. Se falta fogo, tem gelo, porque o fogo é energia e falta de energia, no caso, resulta no que é o gelo. Assim também para a sombra. Não é que existe sombras, é que não tem luz. Quando não tem luz, o resultado pleno é a própria sombra. Mas o fato é, tem um ponto de errado aqui. O gelo não é uma coisa do tipo, nossa, existente. Olha, menos 200 graus Celsius. Vocês sabem o que é isso, né? No caso é menos 200 graus, então tá abaixo de zero. Se tá abaixo de zero, começa a congelar. E aí que entra um ponto meio interessante, velho. Que é o quê? Aqui, ó, na neve. Nesses lugares de neve, é lugar congelado. É lugar congelado. É onde vamos falar que o sol, ele não é quente o suficiente para derreter. Até que se fosse, né, a gente tava com um problemão. Mas o fato é, agora que a Terra tá passando por um tempo de esfriamento, talvez apareça mais gelo em alguns cantos. Mas o fato central é, o gelo, ele é resultado da falta de energia, no caso, da falta de luz, da falta de calor. E se você tem, no caso, você lembra aqui, ó, o poder de gelo. Se você tem um personagem que controla gelo, tem um problema muito errado nessa história. Porque, pensa comigo, se gelo é falta de energia, então ele é uma falta. Tipo, rapaz, só tá assim porque tá faltando. Então, o que tá aqui que tá faltando? Água. No caso, a água, quando perde energia, se torna gelo. E agora vamos ver aqui, ó, neve. Composição. Vamos lá, o que compõe a neve? A neve é formada por um aglomerado de cristais de gelo, água congelada, que se desenvolve dentro de uma nuvem. A neve recém-caída das nuvens é muito branca, mas com o passar das horas vai virando um aglomerado de gelo no solo e aos poucos derrete. Cada cristal de gelo é único, com uma organização espacial diferente. A organização química da neve é, no caso, H2O. Ela é água, né? Mas o fato que a gente tem que levar em consideração é o quê? Isso é água congelada. Então a neve é água. Ela é água, que nem aquele negócio que nem aquela praga lá que tem no congelador. Ela é água congelada. Então pode-se dizer que isso daqui é literalmente água. E o que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Esse filho da égua aqui tem um poder de gelo, certo? Mas gelo não é simplesmente uma coisa que existe. Ele é água congelada, água sem energia. Então, o cara que tem um poder de gelo, ele não necessariamente cria gelo. Ele basicamente, para você ter o poder de gelo, você teria que literalmente retirar a energia da água e formar o gelo. Vamos falar, se você juntasse um tanque de água e tirasse a energia de certas partes dele, você conseguiria formar gelo nas partes que você tirou a energia, porque a água se congelaria. Mas isso que entra o problema. O poder de gelo, nos outros vai falar que é meio burrice, porque esse aqui entra no meio da fantasia. Mas o fato é, o poder de gelo, criar gelo no ar, seria como se você tivesse que literalmente tirar as partículas de ar e, no caso, tirar a energia das partículas de ar e simplesmente para transformar ela em gelo. Só que esse é um ponto. Velho, quanta áreas em quilômetros, bilhões de quilômetros seriam necessários para poder você literalmente congelar uma cidade com oxigênio? Tipo, rapaz, é muita coisa. Se bobear, até a gente falar, a palavra que a gente fala com a boca solta mais gotículas de água do que o próprio ar tem. Então, basicamente, rapaz, nesse negócio de gelo, é uma coisa que é meio controversa. Porque o fato é, se você tem, basicamente, a lógica da física dizendo que você tem que tirar energia para poder formar o gelo, então, o cara que é usuário de gelo, para criar gelo, tecnicamente, ele teria que remover energia. Só que aí a pergunta, para onde essa praga dessa energia vai? Essa situação aqui está sendo feita justamente por causa de uma dúvida que me recorreu. Que eu estou atualmente criando uma historinha e no caso lá, eu tinha um personagem que teria o poder de gelo.
E ele buscava compreender o que era o poder do gelo para se desenvolver. E aí que entra o ponto. Porque na minha história, eu normalmente gosto de usar um pouco da física, um pouco de lógica para poder explicar as coisas. Mas se for usar a lógica, é impossível ele simplesmente criar gelo no ar se ele não tivesse como controlar a água. Traduzindo, ele teria que primeiro criar água, o que seria uma coisa absurda, que tipo, rapaz, se você pode simplesmente criar água, o que te impediria de você criar pedra, criar ouro, criar outra matéria? Seria só literalmente uma coisa à parte. Nossa, se eu for criar um personagem que pode criar matéria, um tipo de material, tipo ferro, tipo gelo, simplesmente do ar, então eu vou ter que abrir brecha para que no futuro tenha alguém que consiga, tipo, criar urânio, criar veneno, criar literalmente qualquer coisa a partir do nada. O que por sua vez também seria uma coisa, vou falar, impossível, assim, impossível de se vencer. Imagina um adversário que pudesse simplesmente, no caso, formular os tesouros mais importantes. Ele poderia literalmente criar um exército mortal. Vamos imaginar aqui na história chinesa, que normalmente eu me baseio bastante, porque é eles que inventam essa história aí. E tem umas coisas que eles são bons até demais, mas o fato é. Bem, na China, o cara. Na China, normalmente é referido nas histórias que tem o ginseng, que é uma planta, vamos falar, que é boa pra saúde, e tem a história lá que fala, tipo, um ginseng de 100 anos seria um ginseng que viveu por 100 anos, e por isso ele tem propriedades mais fortes do que um ginseng normal. Um de 500 anos vai ter mais, e um de 1000 anos vai ter mais. Estamos entrando aqui basicamente uma área mais tecnicamente religiosa, cultural, né, onde você fala dos deuses chineses. Mas o fato é, na mitologia lá na chinesa, você tem tesouros, que nem frutos mágicos, como temos em outra história. Na nossa área, no cristianismo não vai ter tanto. No cristianismo não sei se tem, mas o fato é, em algumas histórias você tem, no caso, a ideia de frutos mágicos. Não seria estranho se Deus criasse, mas o fato é, nesses pontos, o que acontece? A composição desses frutos é uma coisa diferente, porque imagina comigo, uma fruta para ser formada, aqui ó, a fruta ela se forma de com uma composição de algumas, eu acho que era a fruta tem uma composição. Que nem essa aqui tem uma composição. A laranja tem uma composição. Elas têm composições diferentes, que nem o kiwi, que se lazarenta aqui, que é uma bosta. Mas tem uma composição. Tem uma composição. Deus teve que fazer isso daí, teve que ligar tudo em para poder conseguir fazer essa fruta. O fato é, a gente tem a composição dessa fruta. Se os cientistas conseguissem um jeito de manipular a composição da fruta, de que ela é formada, né? Tipo, as vitaminas estão empregadas em algumas. Se eles conseguissem manipular isso daí para poder literalmente ajuntar elas de forma de modo a formar outra fruta, pode-se dizer que seria possível você criar que nem basicamente criar uma coisa que esse lazarento aqui fez, o Flint's Fast Food. Que lembra, no filme, isso aqui, né, no Tá Chovendo Burger, recomendo que você assista na verdade também, ele criou uma máquina que permite transformar água em comida. E nesse negócio da ideia lá do filme é o quê? Que ele pegou a água, criou uma mutação, mudou as propriedades e literalmente criou outra coisa. Mas pode até falar assim, rapaz, não sei qual é a explicação, não sei se é possível fazer isso. Aquela questão, né, que tem coisas que tipo, rapaz, é possível só em desenho porque lá você tem como manipular. Que nem eu falo, rapaz, se você conseguisse manipular a energia, vamos falar assim, num desenho onde você tem como criar uma máquina que se recupera, se conserta, você faz tipo uma roda d'água, faz um mecanismo lá, vai fazer uma roda d'água infinita que gera energia infinita. Então, basicamente, se você conseguir resolver um probleminha, pum, resolve quase tudo. Se você conseguir tipo fazer uma máquina não esquentar as peças, não sobreaquecer, pronto, você vai dar um jeito dos caras fazer uma energia infinita com uma usina nuclear, ou seja lá o que eles vão tentar, talvez até um moinho de vento. Mas o fato a energia eólica eu acho que mais. O fato é, nesse desenho aqui, a gente tem basicamente o Flint Lazarento fazendo uma máquina que permite que ele consiga criar água. Não, consiga criar comida a partir de água. Na física, provavelmente seria impossível fazer só com água. Mas se você provavelmente tivesse como pegar uma laranja, desmanchar ela, pegando todas as coisas que compõem ela e remontar, você provavelmente conseguiria ter uma laranja. Coisa que eu acho que é improvável da gente conseguir, mas eu acho que tem como fazer alguma coisa mais ou menos. Mas, tipo, não desmontar e remontar tão simples quanto você vê em alguns desenhos. Mas o que eu tô querendo dizer? Primeiro, se um personagem conseguisse usar um poder de desmontar e remontar, ou simplesmente criar matéria, ele poderia fazer literalmente a criação de uma fruta perfeita. Uma fruta que levaria
todos os tipos de nutrientes, todos os tipos de vitaminas e literalmente, como nessas histórias chinesas, nessas histórias de fantasia que vemos, é possível utilizar a energia para intensificar as capacidades das coisas. Vamos falar, uma fruta rara não é só a fruta ter nutrientes, senão isso aí qualquer mertilha ia ser um tesouro mundial. A fruta rara naqueles mundos era necessariamente a fruta que tanto tinha boas qualidades de nutrientes, quanto tinha uma energia muito grande. E meio que a energia era o ponto principal, porque normalmente essas frutas, que nem eu falei, o ginseng, um ginseng normal ia custar o que lá? Uns 10 conto aqui, baseado no Brasil. De lá, no caso, um ginseng de 1000 anos ia custar milhões, porque ele ia, tipo, ter, no caso, 1000 anos de acúmulo de energia nessas histórias normalmente chinesas ou em algumas histórias em quadrinho. O fato é, um ginseng 1000 anos guarda energia suficiente para fazer suas qualidades serem basicamente intensificadas. Vou até pegar o ginseng qualidades. Vamos ver aqui, ó. Ginseng. Vamos lá. Quais são os benefícios do ginseng? As vantagens são numerosas. Redução do estresse e do cansaço, tanto físico quanto mental, aumento da disposição para atividades diárias e maior qualidade de vida. Além de melhorar o desempenho, deixa pra lá, outras promessas envolvem propriedades anti-inflamatórias e redução dos níveis de glicose no sangue. Traduzindo, se você tem um ginseng normal, tendo essas capacidades boas demais para a vida, para nossa saúde, um ginseng de 1000 anos, que tem uma quantidade de energia que ele acumulou durante 1000 anos, porque vocês sabem, as plantas, elas são seres vivos. As plantas são seres vivos, elas vão se crescendo, vão se desenvolvendo e vão, pode falar, tecnicamente acumulando energia como nós. No caso, a gente tem que comer comida, né? No caso, arroz e feijão, temos que comer a carne, temos que comer as frutas para poder acumular energia e, no caso, manter vivo. A flor vai, no caso, tirar nutrientes do solo lá, vai tirar nutrientes do sol, vai tirar, no caso, a água para se alimentar e viver. Fato é, as plantas estão desenvolvendo e por isso o ginseng nas histórias, eles basicamente, como eles estão em um mundo onde existe energia, aqui no mundo tem éter, mas eu não tenho muita ideia de como eles funcionam. Então o fato é, naquele mundo você tem uma energia como o Ki, representada em muitos personagens como Goku, tem um chakra no Naruto, o fato é, essa energia ela intensifica as qualidades dos frutos e resultado. Se um ginseng normal reduz o estresse, um ginseng de 1000 anos acumulou energia durante 1000 anos que ele cresceu, e isso faz com que a redução de estresse dele é basicamente muito maior. E também tem aqui ó, o cansaço. Uma pessoa que está muito cansada, se ele comer um ginseng de 1000 anos, ele vai se recuperar do cansaço provavelmente quase instantâneo. Porque a quantidade de energia que ele tem, que vai no caso propiciar uma diminuição do cansaço da pessoa, será absurda. E tem outras coisas aqui, como no caso, que ele faz o cansaço mental. Então o ginseng seria bom para a qualidade mental para uma pessoa ter um problema psicológico. Fora também que ele fala aqui, ó, que ele maior qualidade de vida. Que entre isso, você pode até falar nessa parte aqui do desempenho, mas o fato é que ele, na qualidade de vida, ele aqui, ó, anti-inflamatório e redução do nível de glicose no sangue. Traduzindo, ginseng de 1000 anos consegue curar diabetes. E no caso do anti-inflamatório, ele resolve um problema de alguém que foi, no caso, carbonizado, vivo. E por isso, muitas das histórias, você pode até falar assim, rapaz, o fruto mágico que cura é um absurdo. Mas você tem que lembrar, rapaz, aquele fruto não é simplesmente um nutriente, é simplesmente um nutriente intensificado de um modo absurdo. Vamos falar o seguinte, 1000 anos, fazer a suposição lá da semente dos deuses. Aqui, ó, semente dos deuses. Aqui, ó, semente dos deuses Dragon Ball. No Dragon Ball é referida a semente dos deuses como um tesouro muito potente, porque essa semente, ela simplesmente, no caso, ela contém basicamente nutrientes para saciar uma pessoa. Então, uma pessoa que come ela vai se sentir, no caso, saciado. Só que não é só tipo, encheu a barriga. Não, esse negócio aqui é uma coisa, tem a capacidade simplesmente de saciar e te recuperar o seu corpo como se você tivesse descansado durante um período de tempo. Imagina uma pessoa que comesse um prato de comida e se recuperasse como se tivesse passado uma semana inteira em descanso médico. Comendo só o necessário para poder cuidar da saúde. Comendo frutas, verduras, vitaminas, tudo necessário. Tipo, a melhora da qualidade de vida das pessoas seria absurda. Qualquer um, mesmo uma pessoa rica, uma pessoa bilionária, não tem capacidade de simplesmente comer tudo que é coisa de qualidade, né? Porque é aquele ponto, eu não acho que não existe uma pessoa no mundo que não coma nenhuma gota de açúcar, ó, aquele negócio, só como o necessário de açúcar, de sal, o necessário de vitaminas para manter o equilíbrio perfeito, sem nenhum detalhe. Primeiro que a pessoa ia ter que ter muito dinheiro para comprar tudo que é tipo de alimento no mundo,
ou ele teria que, no caso, fazer uma barra composta. Só que se uma barra composta provavelmente não seria tão natural. E isso acabaria por, no caso, ser, de certa forma, um pouquinho pior. Então, o certo seria comer todos os alimentos. E aí entra outro ponto, que é o quê? Alergia. Se a pessoa for alérgica a um alimento que contém aquela vitamina, ou for alérgica a algum, não ser muito compatível a algum tipo de vitamina ou proteína, pô, vai dar merda também. Aí já tem que levar isso em consideração. Então a pessoa certa tem que ter dinheiro certo, o tempo certo e conseguir os materiais certos. Se der uma enchente e levar a plantação, acabou tudo. Deu errado então esse experimento. Mas a semente de Deus resolve isso. Ela tem basicamente tudo que é necessário para te curar. Tanto por isso que essa semente dos deuses é uma coisa, tipo, como em um mundo de. Vamos falar, que nem esse que a gente tá vendo quando tá falando do mitologia chinesa. Em um mundo de cultivo muito baseado em mitologia chinesa, o que acontece? Vamos pegar aqui vamos ver um gênero aqui, ó, o gênero do cultivo. Muitas histórias, muitos mangás, novelas referem-se ao mundo do cultivo chinês, usando as lendas, usando folclore, essas coisas então. O fato é, uma semente do Deus nesse mundo seria um tesouro imortal, porque simplesmente uma pessoa seria curada de toda a fraqueza do corpo quando ele comesse ela. Resultado, após o cara enfrentar uma seita gigantesca com milhares de membros e sai todo desmantelado, igual o Vegeta em todas as lutas que ele entra, depois de comer a semente dos deuses, o cara estaria bem bom de novo. Resultado, o cara ia ter uma melhor. Ele ia conseguir novamente enfrentar outra seita sem qualquer problema. E se fizesse que nesses lazarentos do Goku aqui, ó, moleque, catasse um saquinho dessas pedras, moleque, isso aqui ia ser um tesouro imortal guardado no clã por 7 chaves de fogo. Quem tocasse ia simplesmente ser morto, porque esse aqui, moleque, ia conseguir decidir uma guerra. Entre aquele ponto, quantos líderes, quantos guerreiros poderosos você não tem nessas histórias de cultivo? Na vida real, você pode até usar como referência. Imagina um lutador que é, tipo, o cara que... Tipo o Prince na 100, né? O cara tinha 35 vitórias, 0 derrota. O cara era um monstro. Se ele tivesse sofrido um acidente antes de uma outra luta... Não vamos falar sobre a história dele, mas falar. Se ele sofresse um acidente antes da luta, ou simplesmente depois da luta, ele tivesse um empate, mas tivesse uma lesão muito grande, ele, no caso, ia ter muitos problemas no futuro, assim como se ele tivesse uma próxima luta para lutar. Mas se ele tem uma semente dos deuses, ele podia literalmente dar o 100% na luta, mesmo que saísse todo quebrado, que não faria importância, porque era só ele pegar uma semente, comer, recuperar novamente e sair invicto perfeitamente. Assim, eu falei até aqui só para poder refletir aqui sobre a energia do gelo. Então, a criação do poder de gelo é uma coisa meio controversa, porque poder criar gelo é necessário que você também tenha água. E se o personagem não pode criar água do nada, ele vai ter que tirar água das coisas. Mas imaginando num cenário onde está perto da Terra, basicamente a pessoa está completamente limitada. Além do mais, para ele fazer mais do que isso, vamos falar o seguinte, rapaz, se você congelasse basicamente a água do seu próprio corpo, tu morria. Então não é uma opção válida. Então chegamos à opção falando o seguinte, rapaz, é impossível alguém exercer a criação de gelo sem poder criar água. E se ele criar água, não seria impossível ele criar outras coisas. E é aquela questão, tem a ideia que a energia pode criar matéria. Que a energia suficiente pode gerar matéria. Não lembro de onde eu ouvi isso, mas eu ouvi isso em algum lugar. E sei que tem um pé de verdade em alguns pontos lá que a gente leva a considerar. Talvez no futuro eu aprenda mais sobre isso. O fato é, no poder de gelo, chegamos à questão principal, que é o quê? Não tem como existir um usuário de criação de gelo. Primeiro, porque a base dele é o inverso da lógica básica, que é o fato, o gelo não é uma criação, é uma ausência. Então, um cara, vamos falar aqui que esse lazarento aqui, para esse lazarento aqui conseguir criar gelo, o que ele teria que fazer? Simplesmente ele teria que extrair a energia da água. Só que pensa o seguinte, a história que eu tô fazendo não é que nem essas historinhas aqui que é mais ficcionais, faz fantasia. Estamos falando do mundo do cultivo, então as coisas lá é um pouquinho mais pé no chão. E aí que entra o ponto. Porque esse pé no chão é controverso. Porque o poder de criar gelo não é exatamente, basicamente, criar. Ele é simplesmente a capacidade de, no caso, extrair a energia para formar o gelo. E se ele extrair energia para formar o gelo, da onde está indo essa energia? Porque pensa comigo, se ele fosse possível, ele extrair a energia do solo para congelar ele, primeiro que o solo ia estar molhado, ia ter que estar molhado para poder criar gelo, e segundo, essa energia que ele tirou iria ter que ir pro corpo dele. E isso cria basicamente uma coisa que é basicamente
extremamente apelando, que é o quê? O que aconteceria se um cara que é usuário de gelo, que tá absorvendo energia para poder formar o gelo, e essa energia propositalmente vai se tornar, no caso, parte dele, esse aqui mangá é maravilhoso também, o da Westmast, assista. O fato é, se ele usar, se um mestre de cultivo inventasse de pegar a energia do ambiente para fazer o gelo, a energia ia para ele, iria para ele. Só que se ele acendesse uma fogueira, quanta energia não tem no fogo? Ou melhor, quanta energia não tem em um vulcão? Tipo, não teria sentido física, falando na lógica da física, ele cultivar em um lugar frio. A melhor forma dele cultivar seria ir para um lugar onde literalmente tem um vulcão em erupção, porque lá ele vai roubar toda aquela energia para se cultivar ao limite. Porque eu falei, gelo é água fria, é água sem energia. A água com a energia foi extraída dela. A composição da neve é assim. E aí, quinto ponto. Se ele pode extrair, se ele extrai a energia para poder formar o gelo, então o poder dele não seria tecnicamente a criação de gelo, seria a extração de energia. Seria alguém que consegue, no caso, extrair a energia de, vamos falar, do próprio ar. E isso gera um outro problema, que é o quê? Se ele pode extrair energia do ar, então necessariamente ele também vai poder extrair energia dos corpos que ele luta. Resultado, ele pode literalmente tocar na pessoa e congelar o sangue do corpo dela. Porque o seu corpo contém energia. Desde o momento que você come, você vai acumulando energia, gordura, essas coisas que lá. Mas o fato é, aqui no caso, está sendo basicamente uma reflexão, porque existe uma barreira. Em todas as histórias, isso que eu vejo, que tem uma barreira que beira o realismo e a fantasia. E qual que é o problema disso? Se uma história segue uma linha realista, ela tem mais controle. Se ela seguir uma linha mais fantasia, que nem que você vê nessas histórias aqui ó, de desenho, ó, Super Potência, essas coisas aqui, Marvel, essas afins, DC, essas coisas. Se você seguir naquela linha, você abre pretexto para muita coisa acontecer. Vamos imaginar de forma simples, tipo, o Superman, ele tem a visão de calor. O que aconteceria se eles criassem uma máquina que transforma energia de calor, ou talvez até energia solar, em energia elétrica? O Superman, ele poderia literalmente soltar um raio de laser dos olhos dele e recarregar tudo aquela merda. Gerar energia infinita. Depois recarrega um pouquinho no sol e pronto. Basicamente ele vai literalmente energizar infinitamente. Em outros desenhos onde o personagem aqui é capaz de criar gelo, ele está extraindo energia. Mas, nesses mangás aqui, não, nessas historinhas cômicas de fantasia, os personagens que têm poder de gelo, literalmente, é na âmbito fantasia. Ele está literalmente criando gelo. E por isso não é estranho em algumas histórias que os caras criam metal, criam outros materiais. Eles só não vão começar a criar coisas mais absurdas, que nem o cara que vai criar titânio, um cara que vai criar adamantio, um cara que vai criar algum um vibrânio da vida. Se um personagem de alguma história de fantasia, de Marvel, essas assim, afins, se ele conseguisse criar gelo, então não seria impossível que viesse um personagem que criasse grafeno. E isso basicamente tornaria ele extremamente forte. Alguém que criasse vibrânio, extremamente forte. Ou então, pior, alguém que conseguisse unir e criar um material praticamente indestrutível. Algo que absorvesse totalmente resistência e mesmo que você conseguisse quebrar a primeira camada, o filho da égua podia criar uma outra. Voltando aqui. Então, nas minhas histórias que eu estou escrevendo, fica um problema sério, já que, com a minha lógica, o poder de gelo é uma coisa muito fantasiosa. Se eu for dar um poder de gelo, simplesmente de criar gelo, isso vai abrir pretexto para que é possível a criação de outras matérias. Tipo, não vai ser uma manipulação da física, vai ser literalmente uma reescritura da física do mundo e da lógica do planeta. E isso daí, tecnicamente, poderia fazer sentido, porque em muitas histórias de mangá, os caras falam que o caminho do cultivo é um caminho contra os céus. É um caminho que vai contra o padrão normal. Até por isso, os personagens que normalmente eles buscam o caminho do cultivo, eles não buscam só serem fortes. Alguns buscam serem deuses, outros buscam serem imortais. E aí fala assim, ó, rapaz, eles vão contra o caminho da lógica e vão morrer buscando quebrar isso. Seria quase como se um cientista, para provar uma hipótese, tentaria dar um tiro em si mesmo embaixo de água com um revólver. O fato é,
A ideia do meu mangá está basicamente estagnada, já que eu tenho dúvidas referentes à matéria. Se eu basicamente seguir o linha da fantasia com o personagem podendo criar gelo, eu vou ter que adicionar outras capacidades na história. Mas se eu colocar um lado mais físico, isso vai criar um problema. Porque se o meu personagem fosse para a física, o poder dele não seria criar gelo, seria, no caso, o controle do Void. Vocês conhecem o Void? Deixa eu ver se não vai aparecer algum nicho aqui parecendo. Tipo, o Void, no caso, o vazio. Que seria basicamente que eu entendo o Void, pelo menos na minha história, como literalmente uma extração. A falta. E aí seria o Void a habilidade de tirar. E o que seria tirar? Qualquer coisa. Se for energia, então o Void tiraria a energia, sobrando apenas o gelo, o frio. Se for a luz, o Void retiraria a luz, tal como um buraco negro é citado que ele é capaz. Não sei se é verdade. E no caso, o Void seria basicamente capacidade de remover. Só que esse é o ponto. Porque se eu falar que o poder de gelo está associado ao Void, isso também abriria pretexto para uma coisa maior, que é o quê? O fato do meu protagonista ser alguém que, no caso, é muito. Assim, não é talentoso. Vamos falar, ele tá no máximo. Tipo, rapaz, qual é o máximo da capacidade de um ser humano? E ele basicamente representaria isso. Então, ele chegaria à conclusão que o gelo vem do Void, que no caso a falta da energia. E com isso, muito provavelmente, ele iria começar a dominar o Void e utilizar ele para poder, no caso, exercer um poder absurdo. Que é quase que nem os caras falam, rapaz, raio, que nem eu vou falar um outro ponto aqui. Raio é plasma. Plasma é um estado da matéria, é o quinto estado. O raio é plasma. Só que fogo também é plasma. Fogo e raio, pode-se dizer que basicamente os dois são irmãos. Eles vêm eles são frutos da mesma mãe, que é a plasma. Só que eles são diferentes. Mas o fato é, plasma, fogo, energia em si, toda energia, é citado que a energia é luz. Basicamente, toda energia provém da luz. No final, energia é pura luz. Então, tanto o fogo quanto o raio, na minha história, como seria um lado mais físico, se aparece um mestre que controla o fogo, se ele se especializar e for buscar mais a fundo o que é as chamas, muito provavelmente na história ele chegaria ao quê? Ao elemento luz, onde seria o domínio da luz, o poder mais forte referente ao calor. E no caso, o Void, o domínio mais forte referente ao frio, ou no caso, a falta. E seria literalmente uma briga entre a existência de energia e a absorção de energia perante ao Void. Só que, novamente, se eu considerar isso aí como o poder da luz, o antecessor de todo o calor, eu vou ter que considerar o Void o antecessor de todo o frio. Mas se ambos são antecessores, isso vai acabar um outro problema. Bem, chegamos aqui então no ponto final, que é basicamente uma coisa que eu ainda não tenho a resposta. Sendo plasma a energia que no fim é luz, e sendo o void a falta de energia, a absorção, basicamente a capacidade de tirar, entramos em um paralelo que é basicamente o paralelo do problema, que é o quê? Se o meu protagonista tem o poder do void de extrair, ele inerentemente também teria o poder de ter energia. E isso é um problema, porque o Void seria a absorção da energia, a remoção. A gente chega na conclusão. A energia é a única que existe. O próprio Void não é uma existência. Literalmente, ele não existe. Ele só não pode falar que é tipo... Ele é um resultado. E esse é um ponto que, tipo, um personagem protagonista na minha história, se ele dominasse o Void, inerentemente, quando ele utilizasse essa habilidade, ele removeria energia para o seu próprio corpo. No caso, ele retiraria a energia do mundo e entregaria energia para o próprio corpo, o que permitiria ele cultivar basicamente com quase tudo. Olha que negócio, rapaz, refinaria os céus e a terra para poder ter poder. Um elefante come um elefante pode comer folha justamente porque ele consegue tirar os nutrientes da folha. A gente não pode comer algumas folhas de árvores, no caso, que essas folhas aqui, se a gente comer, a gente vai passar mal. A vaca pode comer grama. A gente não pode comer grama porque a gente vai passar mal. O nosso corpo não é adaptado para isso. Aliás, o nosso corpo não foi feito para comer grama. Se por acaso tivesse um jeito da gente ser capaz de, no caso, se alimentar de qualquer coisa, qualquer matéria orgânica, basicamente a gente iria entrar num estado muito superior. Porque imagina, a pessoa poderia comer desde a grama até casca de árvore, até a madeira.
E, basicamente, rapaz, não teria nada que não entrasse no paladar humano. A gente seria literalmente o onívoro, aquele que come de tudo. Seria o onívoro plus, né? Aquele que come de qualquer coisa que exista. E esse é o ponto. A capacidade do Void, basicamente, de absorver energia, é inerentemente também a capacidade de, no caso, acumular energia, porque você vai conseguir tirar de um lugar, só que essa energia vai ter que ir para outro. Se deixar no mundo, vai ficar meio estranho. Mas o fato é, se por acaso o domínio do gelo, no caso, seguir o caminho a chegar ao Void, o meu protagonista da minha história vai entrar numa barreira. Porque, por um lado, ele vai ter a energia para formular, assim, o calor, e por fim, a luz. E por outro lado, ele vai ter a extração da mesma. Então, basicamente, nesse momento, como o protagonista seria alguém que está usando o máximo da capacidade humana, como memória perfeita, como sentidos muito apurados, sexto sentido, dedução, conclusão, raciocínio, você ia chegar num ponto onde o meu protagonista seria praticamente invencível, já que ele teria o domínio de, no caso, a capacidade de absorver energia de tudo que existe. Imagina, se o mundo todo você conseguisse juntar energia. De referência aqui, é como se você, eu vou até agora, você tivesse o poder de criar gelo. Então, imagina assim, se você tivesse o poder de criar gelo, só que você dependesse de utilizar matéria para poder formular esse poder. E que isso entra em problema? Simples. Porque se você usar qualquer matéria para poder formular o seu poder de gelo, você poderia literalmente ser invencível em qualquer plano. Porque mesmo que quebre o seu gelo, o ar, a água, a terra, qualquer coisa seria o combustível para te, no caso, te dar mais poder. Você seria basicamente o poder infinito. Só que aquele negócio, estamos falando de gelo, que é mais abstrato. Imagina a questão das chamas. Imagina você poder literalmente criar fogo a partir do ar e simplesmente intensificar isso a um nível ilimitado. Já que qualquer coisa pode se tornar, no caso, a base para a sua criação de chamas. Pode-se dizer que ele poderia usar o próprio planeta para poder, de combustível para o próprio poder. E no caso, aqui chegamos no final do vídeo, porque é onde eu parei na conclusão do meu personagem. Pois eu não sei o caminho que eu devo seguir, porque essa história aí, onde entra a física e a fantasia, é uma coisa muito abstrata. Já que uma coisa pode ser outra, já que uma coisa pode mudar completamente o sentido. É aquela questão, dependendo de como você considera as coisas, pode falar que, tipo, ó, do ponto de vista, um planeta, ó, eu não tava falando, ó, do ponto de vista, uma foto disso daqui, ó, os caras vão falar, mano, a Terra é redonda. Ela pode ser plana. Porque de qualquer ponto de vista, se ela for um círculo, ela é plana. Na nossa visão aqui, ela é plana, tá em 2D. Se você colocar uma imagem 3D, pode ser uma distorção. Nossa, aqui ó, é uma imagem em 3D. Mas se for como uma foto, aqui é preto, aqui é um desenho. Resultado, ele é plano. Nessa imagem, ela é plana. Nessa imagem, ela é plana. Ela pode ser referida como, no caso, uma bola molhada e giratória no espaço. Mas no ponto de vista, assim como os planetas, se a gente olhar para o planeta, todos os planetas são planos. Já que, como lembra aqui, ó, tem um, vamos lá, tem um cone. Lembra? Aqui, ó, a forma do clone. O cone, de lado, ele é um triângulo. Se você passar a borda aqui, ó, você pode até ver que tem uma lateral aqui, ó. Mas o fato é, um cone de lado, ele parece um triângulo. Um cone olhado por cima, ele é um círculo. Ou simplesmente, ele é uma bola. Aqui, ó. Um cone. Se você olhar aqui, põe uma imagem da Terra, você vai falar, mano, ela é redonda. Assim, não, ela é um cone. Você só não tá vendo do ponto real do que ela é. E se olhar de lateral aqui, ó, essa praga aqui é um leque. O fato é, tipo, rapaz, o ponto de vista vai mudar tudo. Só o ponto de vista de um cone muda totalmente o que ele pode ser. Porque se você não sabe que aquela praga é um cone, você não tem como saber se você tá olhando um círculo ou se você tá olhando um cone. Olhando pela base, você não tem como saber. O fato é, isso também entra pra questão das histórias. Se você não sabe como funciona a lógica daquele mundo, você basicamente não tem como saber o que pode acontecer. Lembrando, nesse mundo de fantasia da Marvel DC, nada impede que um protagonista, um personagem do desenho, apareça algum poder extremamente invencível, tipo a criação de toda a matéria, e por isso literalmente intocável por os outros meios.
Então, basicamente, esse negócio da minha história tá sendo uma coisa que tá me pesando na cabeça justamente porque se eu não conseguir uma coisa que responda qual caminho seguir, eu vou ficar estagnado. Já que se eu seguir pela física, seria praticamente impossível ter um protagonista que tem um poder de gelo. E se eu seguir pela fantasia, isso também teria que abrir brecha para que o poder de gelo não fosse tão simples. Porque só a criação de matéria não pode ser só dita assim, porque senão eu vou ter que criar personagens que vão controlar outros tipos de matérias. Vão ter que controlar matéria orgânica, vão ter que controlar material radioativo, vão ter que colocar talvez até materiais com energia negativa. Imagina alguém controlando energia negativa e utilizando ela no mundo, velho. Ia ser um problema geral. Porque eu não posso simplesmente descartar a possibilidade de crescimento de um personagem. Lembra lá, rapaz, desde o momento que um ser humano nasce, ele pode tanto se tornar um rei, quanto ele pode se tornar um santo. Resultado, você não tem como controlar. Ele pode ser só alguém que quer viver uma vida próxima. No momento que você nasce, você pode ser só um cara que quer esquiar no meio da neve, como você pode ser um cara que quer tomar o mundo da tua mão. Você pode ser alguém que vai querer virar um físico, você pode ser alguém que vai criar um filósofo. No momento que você nasce, você já pode ser qualquer coisa. É aquele negócio. A maior grandeza que a gente tem é a vida e a possibilidade e liberdade que Deus nos deu de poder ser o que a gente quer. Até se salvar ou se condenar à morte eterna. Na minha história, o poder, no caso a energia, eu tenho que, no caso, encontrar um caminho para que as coisas tenham uma base sólida, porque senão vai virar uma patifaria, onde basicamente, quase como falar, mano, vai ser a velha história do protagonismo, onde só ganhou porque sim, onde um personagem só ficou fraco, só não se tornou ou o novo, onde o empregado só não virou um novo rei absoluto, porque sim, nada impede que um personagem secundário encontre o tesouro. Alguém pode encontrar, ele pode perder, ele pode literalmente ter uma iluminação e aprender. Vou falar, mais importante que o pensamento é saber. O cara pode ter estudado muito, tem muita coisa que ele pode pensar em como fazer. Só que se tem alguém que já encontrou a resposta do que fazer, não vai adiantar de nada pensar tanto. Você vai estar nitidamente para trás. Você vai perder, ele já está na frente. E isso, no caso, é um problema, porque não necessariamente porque um personagem da minha história é um protagonista, que ele vai ser o cara que vai desvendar tudo ou vai ser o melhor em tudo. Já que entra aquele ponto, nada impede que qualquer outro personagem da minha história vai conseguir ter uma descoberta, vai conseguir ter uma iluminação, vai encontrar um tesouro e se tornar o próximo abençoado pelos céus. E isso que eu entro, eu gosto de tornar a minha história um pouquinho mais de realismo, onde literalmente tudo pode acontecer. E um dos pontos disso, um dos motivos disso é justamente para que, caso eu vá para o mundo dessa história, caso eu crie alguma coisa relacionada a essa história, às vezes talvez até uma história paralela que está no mesmo universo, caso isso venha a acontecer, eu quero ter uma lógica fixa, onde fala que basicamente não é somente o enviado dos céus que pode virar o rei, que vai ser o vencedor. Onde literalmente sempre alguém pode, no caso, se tornar o próximo rei da vida, história. Enfim, obrigado a quem assistiu. Considere dar um like, se inscrever no canal se você gostou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu, sinceramente, espero que alguém que talvez veja esse vídeo coloque nos comentários a sua interpretação sobre como funcionam os poderes nesses mangás de cultivo, nesses quadrinhos de Marvel, DC, no Max Steel, por exemplo. Bem, 10, essas coisas. Eu gostaria de sua opinião de como isso para você funcionaria e como seria uma explicação lógica ou mesmo uma explicação na própria lógica do próprio desenho de como isso funcionaria, justamente para que eu consiga desenvolver mais a minha história, porque atualmente está difícil, no caso, a criar uma história, quando eu não tenho certeza se o caminho que eu estou dando para ela tá seguindo muita física, o que vai quebrar todo o sentido dela, ou tá indo muita fantasia, onde vai literalmente tornar uma confusão total no fim. Enfim, até o próximo vídeo.